Nunca revelei para ninguém, nem mesmo para o meu próprio filho, que ganho um salário de R$ 150 mil por mês. Ele sempre acreditou que eu levava uma vida simples e modesta. Até o dia em que me convidou para conhecer os pais da esposa dele e decidi fazer um teste. Me apresentei vestida de forma humilde, como uma mulher sem recursos. O que aconteceu naquela noite revelou o verdadeiro caráter dos meus novos parentes, e percebi que aquele jantar mudaria tudo para sempre. Meu nome é Glória, tenho 58 anos e uma vida que poucos imaginariam. Como diretora executiva de uma multinacional, ganho cerca de R$ 150 mil mensais há mais de 15 anos. Tenho investimentos, ações, uma conta bancária sólida e poderia viver facilmente numa mansão, dirigir carros de luxo e ostentar joias caras. Mas escolhi outro caminho. Moro no mesmo apartamento de 2 quartos há quase 2 décadas. Dirijo um carro comum com 7 anos de uso. Uso roupas simples compradas em lojas de departamento. Não porque preciso economizar, longe disso, mas porque aprendi que o verdadeiro valor não está nas coisas que exibimos, e sim na paz que carregamos dentro de nós. Meu filho Marcos, hoje com 34 anos, cresceu achando que a mãe dele era apenas uma funcionária administrativa com um salário modesto. Nunca corrigi essa impressão. Queria que ele valorizasse o trabalho, o esforço, que entendesse o valor de cada centavo ganho honestamente. Queria que construísse o próprio caminho sem depender da conta bancária da mãe. E funcionou. Marcos se formou com bolsa de estudos, construiu a carreira dele e há 2 anos se casou com Camila, uma mulher que parecia doce e gentil. Digo parecia porque nunca tive certeza. Algo nos sorrisos educados dela me inquietava, como se houvesse uma camada de falsidade que eu não conseguia atravessar. Foi quando veio o telefonema que mudaria tudo. Mãe, os pais da Camila estão em São Paulo e querem conhecer a senhora. Marcamos um jantar no sábado, no Fasano. O Fasano, um dos restaurantes mais caros da cidade, onde uma entrada custa mais do que muita gente ganha num dia inteiro. E a senhora sabe que eles sabem algo sobre mim? Perguntei. Houve um silêncio breve, mas revelador. Eu disse que a senhora trabalha num escritório, que é uma pessoa simples. Aquela palavra, simples, saiu como um pedido de desculpas, quase uma vergonha, como se eu fosse um problema a ser explicado. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Está bem, Marcos. Estarei lá. Depois de desligar, fiquei olhando para o meu apartamento confortável, limpo, mas sem ostentação. Nenhum quadro caro nas paredes, nenhum móvel de grife, nenhum artigo de luxo à vista. O tipo de lugar que alguém com o meu salário não deveria habitar. Foi quando uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia perigosa, talvez até cruel, mas irresistível. Se eles esperavam conhecer uma mulher simples, então eu daria exatamente isso. Levaria a atuação até o fim. Queria ver como tratariam alguém que considerassem abaixo do status social deles. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like neste vídeo. E escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando. No sábado, em vez de escolher qualquer uma das minhas roupas de qualidade discreta, fui até o armário do fundo. Lá, eu guardava algumas peças velhas e desbotadas que usava para trabalhos domésticos. Escolhi um vestido cinza sem forma, com manchas sutis que nenhuma lavagem conseguiu tirar. Calcei sapatos gastos sem lustro. Prendi o cabelo numa trança descuidada. Nada de maquiagem, nada de joias, nem mesmo um relógio. Me olhei no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Parecia alguém a quem a vida havia derrotado. Alguém invisível, esquecível. Exatamente o que eu queria. Peguei minha bolsa mais velha, de lona desbotada, onde coloquei um cartão de crédito básico para manter a farsa. Escondida num compartimento secreto, no entanto, estava minha cartão Platinum, aquele que uso para gastos corporativos, com um limite praticamente ilimitado. Uma pequena segurança para qualquer emergência. O táxi me deixou em frente ao Fasano, pontualmente às 20 horas.
Um porteiro de luvas brancas me abriu a porta com um sorriso que vacilou ligeiramente ao ver minha roupa. Já começava ali. Entrei no saguão iluminado por lustres de cristal. Pessoas elegantes conversavam suavemente, taças de champanhe brilhando sob a luz dourada. E então vi Marcos de pé junto a uma mesa no fundo. Ao lado dele, Camila, deslumbrante num vestido creme, joias reluzentes no pescoço e nos pulsos. E sentados à mesa, presumivelmente os pais dela. Caminhei devagar em direção a eles, observando como os outros clientes me olhavam. Alguns com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. Eu já estava acostumada a ler pessoas, uma habilidade essencial no mundo corporativo. Quando me aproximei, vi o rosto de Marcos mudar. Os olhos dele se arregalaram, uma mistura de confusão e vergonha. Camila me viu em seguida e o sorriso dela congelou. "Mãe, a senhora veio", disse Marcos, a voz tensa. Me deu um abraço rígido. "Claro que vim, querido. Não perderia isso por nada." Camila se aproximou e beijou meu rosto rapidamente. "Que bom que conseguiu vir, Glória." Ela me apresentou aos pais. "Pai, mãe, essa é a Glória, mãe do Marcos. Roberto e Sandra Almeida. Ele, um empresário do setor imobiliário, segundo Marcos havia me contado antes. Ela, socialite envolvida com instituições de caridade, do tipo que organiza galas beneficentes, onde a entrada custa mais que o salário mensal da maioria dos trabalhadores." Roberto estendeu a mão com um aperto fraco e breve. Sandra apenas acenou com a cabeça, os olhos dela percorrendo minha roupa, minha bolsa, meu cabelo. A avaliação completa em 3 segundos. O veredicto estava claro nos lábios apertados dela. "Por favor, sente-se", disse ela, indicando a cadeira mais afastada dela. Me sentei e observei a mesa. Talheres de prata, taças de cristal, guardanapos de linho, um arranjo de orquídeas frescas no centro. Tudo impecável. Tudo calculado. O garçom apareceu com menus luxuosos. Abri o meu e fingi dificuldade para entender. "Está tudo em francês", comentei com uma voz deliberadamente insegura. Sandra trocou um olhar rápido com Roberto. "Quer que eu peça por você?" "Seria muito gentil", respondi baixando o olhar. Sandra chamou o garçom e pediu por mim. "Traga a salada simples para começar e o frango no prato principal", disse ela. Depois completou baixando a voz, mas não o suficiente. "É o mais barato do cardápio." Marcos olhou para o outro lado, claramente desconfortável. Camila estudava o próprio menu com desnecessária intensidade. Foi servido o vinho, um Bordeaux caro que Roberto fez questão de mencionar o preço. R$ 220 a garrafa, mas vale cada centavo. Sandra ergueu a taça num brinde. "Pela família", disse ela, "e pelas novas amizades." A hesitação antes da palavra amizades foi sutil, mas intencional. Já estava claro que eu não era considerada parte da família. Era uma intrusa, uma anomalia a ser tolerada. A conversa inicial foi previsível. Perguntas superficiais sobre minha vida, meu trabalho, meu apartamento. Respondi tudo com meias-verdades, interpretando o papel da mulher trabalhadora de classe média baixa, lutando para sobreviver. "Então a senhora trabalha como assistente administrativa?", perguntou Sandra, cortando delicadamente seu filé mignon. "Sim, há muitos anos", respondi, "na mesma empresa." "Fascinante", disse ela sem o menor interesse. "E gosta?" "É um trabalho. Paga as contas." "Claro, claro", murmurou ela como se estivesse falando com uma criança. "O importante é a dignidade do trabalho, não importa qual seja." Roberto interveio. "E a senhora vive sozinha naquele apartamento que o Marcos mencionou?" "Sim, no mesmo lugar há quase 20 anos." "Que estabilidade", comentou ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Muita gente hoje em dia está sempre atrás da próxima coisa maior e melhor. Tem algo a se dizer sobre o contentamento." A condescendência era palpável. Eles estavam me elogiando por saber permanecer no meu lugar, por não aspirar além da minha suposta condição. Chegou a entrada. Minha salada simples era visivelmente menor que as entradas elaboradas dos outros.
Mais uma pequena humilhação calculada. E como foi a viagem de vocês? Perguntei, tentando mudar o foco da conversa. Sandra se animou. Maravilhoso. Estivemos na Riviera Francesa. Temos uma pequena casa em Nice. Nada extraordinário, apenas 4 quartos, mas a vista para o Mediterrâneo é de tirar o fôlego. Ficamos 3 semanas, acrescentou Roberto. Poderíamos ter ficado mais, mas temos o casamento do filho do governador na próxima semana. Não podíamos faltar. Cada palavra era uma pedra sendo empilhada, construindo um muro entre nós. Cada referência ao dinheiro, às conexões, às posses, era deliberada, projetada para estabelecer distância. E a senhora, Glória? Perguntou Sandra. Viaja muito? Não muito, respondi. De vez em quando visito minha irmã em outra cidade. Ah, de ônibus. Geralmente sim. Sandra fez uma pequena careta como se eu tivesse mencionado uma doença contagiosa. Bom, cada um faz o que pode, não é mesmo? O jantar prosseguiu nesse ritmo. Eles falavam sobre as vidas deles, os eventos sociais, as viagens internacionais, as aquisições recentes. De vez em quando, me lançavam uma pergunta fingindo interesse, mas os olhos deles já se desviavam antes que eu terminasse de responder. Marcos permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, ocasionalmente tentando mudar o assunto. Camila seguiu o exemplo dos pais, adotando o mesmo tom condescendente quando se dirigia a mim. Entre o prato principal e a sobremesa, Roberto decidiu aprofundar a conversa. O Marcos nos contou que criou ele sozinha, disse ele. Deve ter sido difícil. Tive meus desafios, respondi simplesmente. Admiro mulheres como a senhora, comentou Sandra, que fazem o que podem com o que têm. Nem todas nasceram com as mesmas oportunidades. A falsa empatia dela era quase cômica. Eu praticamente conseguia ver os pensamentos por trás daqueles olhos calculistas. Uma mulher sem educação formal, sem recursos, sem conexões. E como se sente vendo o Marcos agora? Continuou ela. Casado com a nossa Camila, morando num condomínio tão bonito, com uma carreira promissora. A implicação era clara. Como eu me sentia sabendo que meu filho tinha ascendido na vida, tinha superado a minha condição, como se eu devesse estar simultaneamente grata e intimidada. Estou orgulhosa dele, respondi sinceramente. Trabalhou duro. Sim, trabalho duro, repetiu Roberto. Mas também é importante ter as conexões certas, estar nos círculos certos. Felizmente, a Camila pôde apresentá-lo a algumas pessoas influentes. Marcos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Camila sorriu, colocando a mão sobre a dele. O pai ajudou o Marcos a conseguir aquele contrato com o Grupo Altec, disse ela orgulhosa. Foi apenas uma apresentação, respondeu Roberto com falsa modéstia. O resto foi mérito dele. O garçom trouxe as sobremesas. Todos receberam elaboradas criações de chocolate e frutas exóticas. Na minha frente foi colocado um simples pudim de leite. Escolhi algo leve para você, explicou Sandra. Sei que muitas pessoas não estão acostumadas a sobremesas tão ricas. Naquele momento percebi que ela estava ativamente tentando me humilhar. Não era apenas condescendência, era crueldade deliberada. Muito atencioso da sua parte, respondi mantendo a voz neutra. Enquanto comíamos a sobremesa, Sandra começou a falar sobre o futuro. O Marcos e a Camila estão pensando em ter filhos em breve, anunciou ela. Estamos tão animados para sermos avós. Isso é maravilhoso, respondi, olhando para meu filho que parecia surpreso com a declaração. Aparentemente essa era uma decisão que Sandra havia tomado, não o jovem casal. Claro, vamos nos certificar de que tenham tudo o que precisam, continuou ela. Já estamos considerando colocá-los na lista de espera da escola suíço-brasileira. Nunca é cedo demais para garantir a melhor educação. E a senhora, Glória? Perguntou ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Quais são os seus planos para o futuro? Continuar trabalhando, suponho, respondi. Ainda não posso me aposentar. O sorriso de Sandra se alargou como um predador que finalmente encurrala a presa. Sobre isso, disse ela colocando o garfo de lado e juntando as mãos sobre a mesa.
O Roberto e eu estávamos conversando e nos preocupamos com você. A atmosfera na mesa mudou instantaneamente. Roberto se endireitou como se estivessem prestes a iniciar uma reunião de negócios. Marcos olhou para Camila confuso. Ela desviou o olhar, fixando os olhos no guardanapo no colo. Ela sabia o que estava por vir. Se preocupam comigo? Perguntei, mantendo a expressão inocente. Sim, continuou Sandra, a voz assumindo um tom falsamente maternal. Veja, Glória, todos envelhecemos. A vida fica mais difícil e entendemos que a sua situação financeira talvez não seja a mais confortável. Roberto assentiu gravemente. Os custos de vida só aumentam. Assistência médica, moradia, tudo fica mais caro. E para alguém com recursos limitados, nos preocupamos que isso possa se tornar uma carga para o Marcos e a Camila no futuro, completou Sandra. Ah, então era isso. O verdadeiro propósito do jantar começava a se revelar. Uma carga, repeti suavemente. O Marcos é um bom filho, explicou Sandra, como se estivesse falando com uma criança. Ele se sente responsável por você. E embora isso seja admirável, o Roberto e eu não queremos que isso interfira na vida que ele e a Camila estão construindo juntos. Mãe, por favor, interrompeu Marcos, visivelmente desconfortável. Está tudo bem, querido, respondeu Sandra dando um tapinha na mão dele. Sua mãe entende que estamos todos pensando no bem dela. Mantive meu silêncio, deixando que revelassem completamente as intenções deles. O que queremos propor, continuou Roberto assumindo o controle da conversa, é um arranjo que beneficia a todos. Que tipo de arranjo? Perguntei. Um apoio financeiro modesto, disse ele como se estivesse oferecendo um grande favor. Podemos fornecer uma pequena mesada mensal para você, Glória. Algo que complemente a sua renda e garanta que tenha o necessário sem precisar recorrer ao Marcos. Sandra sorriu amplamente. Estávamos pensando em algo como R$ 3.000 por mês. Não é muito para nós, mas imaginamos que faria uma diferença significativa para você. Quase tive que me conter para não rir. R$ 3.000. Um valor que eu gastava num jantar corporativo sem pensar duas vezes. E em troca? Perguntei. Porque sempre há um em troca. O sorriso de Sandra vacilou levemente. Bom, não é exatamente uma troca, é mais uma compreensão mútua. Que tipo de compreensão? Roberto pigarreou. Apenas esperaríamos que você respeitasse a privacidade do jovem casal, que entendesse que eles estão construindo a própria vida com as próprias tradições e círculos sociais. A mensagem estava clara como cristal. Queriam me pagar para desaparecer, para não envergonhar meu filho e a esposa dele com minha presença inadequada nas vidas elegantes deles. Em outras palavras, traduzi lentamente, vocês querem que eu me mantenha à distância. Sandra teve a audácia de parecer ofendida. Não é isso. Só queremos que todos encontrem o lugar apropriado nessa nova dinâmica familiar. Meu lugar apropriado, repeti. Exatamente, exclamou ela, como se eu finalmente tivesse entendido um conceito complexo. Você sempre será a mãe do Marcos, claro. Mas agora que ele está casado com a Camila, agora que está entrando no nosso círculo, há certas expectativas, certos padrões. Era hora de tomar uma decisão. Eu poderia continuar com a farsa, agradecer humildemente pela generosidade deles, aceitar o suborno mal disfarçado e ir embora. Ou poderia finalizar o teatro agora mesmo. Olhei para meu filho. O rosto dele mostrava uma mistura de vergonha, confusão e desconforto. Olhei para Camila, evitando o meu olhar. Olhei para Roberto e Sandra, tão confiantes na superioridade deles, tão seguros do direito de reorganizar a vida dos outros conforme a conveniência deles. A decisão estava tomada. R$ 3.000 por mês, disse pensativa. É uma oferta interessante. Sandra sorriu vitoriosa. Fico feliz que veja dessa forma. Tenho curiosidade, continuei. Como chegaram a esse valor específico? Está baseado em algum cálculo de custo de vida? Roberto pareceu ligeiramente irritado com a pergunta. É um valor que consideramos apropriado, generoso de fato. Entendo, respondi.
E quanto deram ao Marcos e à Camila para dar entrada da casa deles? Se não me engano, as propriedades naquele condomínio custam em torno de 1 milhão, certo? Sandra piscou surpresa com a mudança de assunto. Bom, demos 200 mil reais. Um presente de casamento. 200 mil reais, repeti. E a lua de mel deles na Grécia. Li em algum lugar que os pacotes de luxo para Santorini custam em torno de 60 mil reais. 80 mil, na verdade, corrigiu Sandra sem conseguir esconder o orgulho. Queríamos que tivessem o melhor. Então, no total vocês investiram perto de 300 mil reais no jovem casal. Roberto franziu a testa. Não pensamos nisso como um investimento. São nossos filhos. Claro, claro, concordei. É só uma escolha interessante de palavras. Vocês investem nos filhos de vocês e tentam se livrar da mãe inconveniente por 3 mil reais mensais. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. O sorriso de Sandra desapareceu completamente. Roberto tinha a mandíbula tensa. Camila parecia prestes a chorar. E Marcos, meu filho, parecia estar em choque total. Coloquei minha guardanapo sobre a mesa e me recostei na cadeira. Minha postura mudou sutilmente. Não era mais a mulher tímida e submissa que havia interpretado a noite inteira. Agora meus ombros estavam retos, meu queixo ligeiramente levantado, meus olhos diretamente focados nos deles. Deixem-me contar uma história, comecei, minha voz calma mas firme, sobre uma mulher que vocês acham que conhecem, mas não conhecem de verdade. Sandra e Roberto trocaram olhares confusos. Marcos me observava atentamente. Essa mulher começou como secretária numa empresa multinacional há 30 anos, ganhava o salário mínimo. Morava num quarto alugado. Comia o que conseguia comprar com o pouco que sobrava depois de pagar as contas. E então descobriu que estava grávida. Marcos se inclinou ligeiramente para a frente. O pai da criança desapareceu. A família dela deu as costas. Estava completamente sozinha. Sandra pareceu momentaneamente desconfortável. Ela trabalhou até o último dia da gravidez. Voltou 2 semanas depois do parto. Trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia. Uma vizinha cuidava do bebê enquanto ela estava fora. Nos fins de semana ela estudava. Cursos noturnos, certificações, idiomas aprendidos em bibliotecas públicas. Tudo isso enquanto criava um filho sozinha. Fiz uma pausa tomando um gole de água. Essa mulher subiu na empresa. De secretária a assistente executiva, de assistente a coordenadora, de coordenadora a gerente, de gerente a diretora, de diretora a vice-presidente. Os olhos de Roberto se estreitaram. Sandra piscou várias vezes. E sabe quanto essa mulher ganha agora, Sandra, Roberto? Eles não responderam. 150 mil reais por mês em média, sem contar bônus anuais, participação nos lucros e ações da empresa. Marcos deixou cair o garfo que bateu na porcelana com um som metálico alto. Camila empalideceu. Isso significa aproximadamente 1.800.000 reais por ano. Nos últimos 15 anos, isso soma mais de 25 milhões de reais em renda, sem contar investimentos, que é para onde foi a maior parte desse dinheiro. Sandra abriu e fechou a boca várias vezes sem conseguir emitir som. Mãe, começou Marcos, a voz quase um sussurro. O que a senhora está dizendo? Estou dizendo, querido, que a sua mãe não é quem Roberto e Sandra pensam que é. Não é quem você pensa que é. Abri minha bolsa velha de lona. De um compartimento interno, tirei não o cartão de crédito básico que havia mostrado antes, mas um cartão Platinum com meu nome gravado em prata. Glória Mendes, vice-presidente executiva. Coloquei na mesa na frente de Sandra. Então, sobre a oferta generosa de vocês, de 3 mil reais mensais, para que eu desaparecesse da vida do meu filho, acho que vou recusar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sandra olhava fixamente para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. Roberto tinha a mandíbula tensa, os nós dos dedos brancos em volta da taça de vinho. Camila parecia prestes a chorar. E Marcos, meu filho, parecia estar em choque total. Por quê? Perguntou ele finalmente. Por que nunca me contou? Olhei para ele com carinho.
Porque queria que você crescesse valorizando as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Queria que construísse o próprio caminho, sem depender da riqueza da sua mãe. Queria que entendesse o valor do trabalho, da persistência, da humildade. Mas a senhora me deixou pensar todos esses anos que era uma simples funcionária administrativa. Sim. E me olhe agora, formado com honras, construindo a própria carreira. Isso não teria acontecido se eu tivesse dado tudo de bandeja para você. Roberto pigarreou, recuperando parte da compostura. Bem, isso certamente é surpreendente, mas não muda o fato de que só estávamos tentando fazer o melhor para os nossos filhos. O melhor, repeti. Oferecer uma esmola para afastar a mãe inconveniente, decidir quando e como ela pode ver o próprio filho. Isso é o melhor que vocês conseguem imaginar, Roberto? Sandra interveio, a voz agora trêmula. A senhora nos enganou deliberadamente. Veio aqui com essa farsa para nos fazer parecer. Para fazer vocês parecerem o quê? Interrompi. Arrogantes, preconceituosos, manipuladores? Eu não fiz vocês parecerem nada. Só dei a oportunidade para mostrarem quem vocês são de verdade. O garçom se aproximou discretamente. Gostariam de algo mais? Sim, respondi antes que qualquer um pudesse falar. A conta, por favor. Quando o garçom se retirou, voltei minha atenção para a mesa. Sabem o que é o mais triste de tudo isso? Minha voz mais suave agora. É que vocês realmente acreditam que o valor de uma pessoa está diretamente relacionado com a conta bancária dela. Medem o respeito em reais, a dignidade em propriedades, o amor em presentes caros. O garçom voltou com a conta numa pequena bandeja de prata. Roberto estendeu a mão para pegá-la, mas fui mais rápida. Permitam-me, disse tomando a conta. O total era de quase R$ 4.000. Sem pestanejar, coloquei meu cartão Platinum na bandeja. Não é necessário, disse Roberto, o orgulho claramente ferido. Nós convidamos. Considerem como minha contribuição para essa noite educativa, respondi. Afinal, aprendi muito sobre todos vocês. Enquanto o garçom se afastava com meu cartão, me voltei para meu filho. Marcos, sinto muito nunca ter contado a verdade, mas entenda que fiz isso por amor, não por engano. Queria que você se tornasse o homem que é hoje. Trabalhador, responsável, independente. Marcos balançou a cabeça, ainda processando tudo. Todos esses anos, o apartamento pequeno, a roupa simples, as férias modestas, tudo era uma escolha. Tudo, confirmei. Não precisava de uma casa grande só para mim. Não precisava de roupas de grife para me sentir realizada. Não precisava exibir riqueza para ter valor. O garçom voltou com meu cartão e o recibo. Assinei deixando uma gorjeta generosa. Me levantei pegando minha bolsa velha. Marcos, quando estiver pronto para conversar, sabe onde me encontrar. Sempre estarei lá para você, sem condições, sem arranjos, sem manipulações. Só amor genuíno. Camila finalmente falou, a voz quase inaudível. Glória, eu não sabia sobre o dinheiro, sobre essa noite. Acredite, eu não sabia. Olhei para ela tentando determinar a sinceridade. Havia vergonha nos olhos dela, mas também confusão, como se estivesse vendo os pais sob uma nova luz. Espero que seja verdade, Camila, respondi. E espero que essa noite tenha sido educativa para você também. Me virei para ir embora, depois parei e me voltei uma última vez. Ah, e Roberto, Sandra, vocês tinham razão sobre uma coisa. O dinheiro é importante, mas não da maneira que vocês pensam. O verdadeiro valor do dinheiro está na liberdade que ele proporciona. Liberdade para viver de acordo com os seus valores, para não ser controlado por outros, para ajudar sem esperar reconhecimento. É uma pena que, com toda a riqueza de vocês, ainda sejam tão pobres. Com isso, caminhei através do elegante restaurante, com a cabeça erguida, sentindo os olhares que me seguiam. Não eram mais olhares de desdém pela minha roupa simples, mas de curiosidade sobre a mulher que acabava de pagar uma conta de R$ 4.000 e saía com a dignidade de uma rainha. Nos dias seguintes, meu telefone não parava de tocar. Marcos me ligava a cada hora querendo explicações, querendo entender. Mãe,
Eu não sei nem por onde começar, disse ele numa das ligações. A voz dele era uma mistura de confusão, mágoa e admiração. Entendo, respondi suavemente. Foi uma noite intensa para todos nós. Todos esses anos você poderia ter tido qualquer coisa, feito qualquer coisa. Por que continuar no mesmo apartamento, dirigir o mesmo carro? Porque era suficiente, filho. Porque eu aprendi que gastar mais não significa necessariamente viver melhor. 3 dias depois da fatídica noite, Camila veio me visitar sozinha. Trazia flores, margaridas simples, notei, não as rosas caras ou orquídeas exóticas que os pais dela provavelmente teriam escolhido. Nos sentamos no meu pequeno balcão tomando chá. Glória, começou ela, a voz trêmula. Meus pais cortaram o auxílio mensal que davam para mim e o Marcos. Era depositado direto na minha conta. Ele nem sabia. E como você se sente em relação a isso? Perguntei. Aliviada, na verdade, confessou ela. É como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Aquele dinheiro sempre vinha com expectativas não ditas, com cordas invisíveis. Sorri genuinamente impressionada com a autoconsciência dela. Há mais uma coisa, continuou Camila. O Marcos pediu demissão da empresa do meu pai. Meu coração pulou. Isso é sério. Ele disse que não conseguia mais trabalhar lá sabendo que a posição dele veio por influência, não por mérito. Já tem um novo emprego, menor, com salário mais baixo, mas numa empresa onde ninguém sabe quem é o sogro dele. E você? Perguntei observando o rosto dela. Como se sente com essa decisão? Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou. Orgulhosa. Prefiro viver num apartamento menor, com menos luxo, sabendo que estamos construindo algo por nós mesmos. 2 semanas depois daquela noite reveladora, recebi uma mensagem inesperada. Era de Sandra. Precisamos conversar, só nós duas. Pode ser no café do Hotel Unique amanhã às 11 horas? Fiquei surpresa. O Hotel Unique era um dos mais elegantes de São Paulo, território de Sandra, não meu. Por um momento considerei recusar, mas a curiosidade foi mais forte. Estarei lá, respondi. No dia seguinte me vesti com cuidado. Não com minhas roupas executivas imponentes, nem com as peças simples do meu dia a dia. Escolhi algo intermediário, calça bem cortada, blusa de seda discreta, sapatos de couro de qualidade. Elegante sem ser ostensiva. Sandra já estava lá, sentada numa mesa no canto. Ela levantou o olhar quando me aproximei e por um breve momento vi algo que nunca esperaria ver no rosto dela. Incerteza. Glória, cumprimentou ela indicando a cadeira à frente. Obrigada por vir. Pedi um expresso enquanto ela tomava seu chá. Quando ficamos sozinhas, Sandra respirou fundo. Nas últimas 2 semanas tenho refletido sobre aquela noite no restaurante. Sobre as coisas que disse, as suposições que fiz. Mantive meu silêncio, deixando que ela continuasse. Não vou fingir que foi uma experiência agradável, prosseguiu ela. Ser exposta daquela forma na frente do nosso genro, da nossa filha, foi humilhante. Não mais humilhante do que ser tratada como inferior durante um jantar inteiro, observei tranquilamente. Sandra teve a decência de parecer envergonhada. Sim. Bem, é sobre isso que quero falar. Ela tomou um pequeno gole do chá antes de continuar. Você acredita que me conhece, Glória? Acredita que sou apenas uma socialite superficial, obcecada com status e dinheiro? E não é, perguntei diretamente. Ela sorriu sem humor. É mais complicado que isso. Cresci numa família onde as aparências eram tudo. Meu pai era um novo rico determinado a ser aceito na alta sociedade. Minha mãe era obcecada com status. O endereço certo, as escolas certas, as conexões certas. Isso explicava algumas coisas, mas não justificava o comportamento dela. Fui criada para acreditar que valor social e valor pessoal eram a mesma coisa, continuou ela. Que o respeito dependia da sua conta bancária, que as amizades eram alianças estratégicas, que os casamentos eram fusões de patrimônios. E você nunca questionou esses valores? Ocasionalmente, admitiu ela. Houve momentos, dúvidas, mas então olhava ao meu redor,
e via o mundo confirmando exatamente o que me ensinaram. As pessoas tratando os ricos com deferência, abrindo portas, fazendo exceções. Por que está me contando isso, Sandra? Está buscando absolvição? Ela balançou a cabeça. Não, não exatamente. Estou tentando entender. Entender o quê? Como alguém como você, alguém com tanto dinheiro quanto eu, talvez mais, pode viver de forma tão diferente? Sem precisar que todos saibam, sem usar isso como uma arma, sem transformar isso na sua identidade. Conversamos por mais de 1 hora naquele café. Quando nos despedimos, não foi com um abraço caloroso, mas com um aperto de mão respeitoso. Um começo. Na segunda-feira seguinte, algo ainda mais inesperado aconteceu. Ao chegar no escritório, minha assistente me informou que Roberto Almeida estava na recepção insistindo em me ver. Surpresa, indiquei que o deixasse entrar. Roberto apareceu na minha sala impecavelmente vestido como sempre, mas sem a arrogância habitual. Glória, cumprimentou ele formalmente. Agradeço por me receber sem aviso prévio. Ele olhou ao redor da minha sala executiva, ampla, com vista para a cidade, decorada com elegância discreta, mas inegável. Impressionante, comentou ele. Diferente do que esperava. Imagino que não veio até aqui para discutir minha decoração, observei. Não, concordou ele se sentando. Vim pedir desculpas pelo meu comportamento naquele jantar. Foi imperdoável. E vim pedir conselhos. Seus conselhos? Repeti genuinamente surpresa. O Marcos deixou a empresa, disse ele com um rastro de amargura na voz. Você provavelmente já sabe. 3 outros gerentes renunciaram na mesma semana, todos citando diferenças filosóficas com a liderança da empresa. Interessante, comentei. Você construiu uma carreira impressionante, subiu por mérito próprio, lidera pessoas que claramente a respeitam. Eu gostaria de entender como. Não se trata de poder, Roberto, disse calmamente. Se trata de influência. E influência genuína vem do respeito mútuo, não do medo ou da intimidação. Nos meses que se seguiram, observei transformações que jamais teria previsto. Roberto se tornou um visitante regular no meu escritório. Nossas conversas, inicialmente tensas e formais, gradualmente evoluíram para diálogos genuínos sobre liderança e valores pessoais. Sandra também mudou, embora de maneiras mais sutis. Suas tentativas de se reconectar com Camila eram desajeitadas no começo, ocasionalmente recaindo em velhos hábitos de controle. Mas havia uma sinceridade nos esforços dela que não podia ser negada. 6 meses depois daquela noite fatídica, fui convidada para jantar na casa de Marcos e Camila. Quando cheguei, notei mudanças sutis no apartamento. Alguns dos móveis mais ostentosos haviam desaparecido, substituídos por peças mais simples, mais funcionais. As paredes, antes decoradas com arte abstrata cara, agora exibiam fotografias pessoais. Estamos redecorando, explicou Camila, notando meu olhar. Percebemos que muito do que tínhamos era para impressionar os outros, não porque realmente gostávamos. Durante o jantar, servido em pratos comuns ao invés da porcelana fina que eu sabia que possuíam, Marcos pegou na mão de Camila e sorriu. Mãe, temos uma notícia. Camila está grávida. Lágrimas vieram aos meus olhos. Isso é maravilhoso. E se for menina, disse Camila com os olhos brilhando, gostaríamos de chamá-la de Glória. Minha voz falhou. Seria uma honra. 1 ano depois daquela noite no restaurante, fui convidada para um almoço na casa dos Almeida. Para minha surpresa, o almoço não foi no salão formal de jantar, mas no terraço ensolarado. A mesa estava posta com elegância, mas sem a ostentação que eu imaginava ser o padrão daquela casa. Sandra serviu pessoalmente os pratos, uma comida caseira que ela admitiu com certo orgulho tímido ter preparado com a ajuda de Camila. Estamos redescobrindo antigas tradições familiares, explicou Sandra. Minha avó costumava fazer esse prato. Eu havia esquecido completamente até que a Camila perguntou sobre receitas de família. Enquanto comíamos, observei como Roberto se dirigia a Marcos. Não com a condescendência anterior, mas com um genuíno interesse no novo trabalho dele,
nas ideias dele, nos planos para o futuro. Não havia menções veladas sobre voltar para a empresa, nem sugestões de que estava cometendo um erro. Naquela noite, ao voltar para casa, passei pelo armário onde guardava minha roupa executiva impecável. Ao lado delas, ainda pendurado, estava o velho vestido cinza que usei naquela noite. Mantive como um lembrete, não da humilhação que sofri, mas da coragem necessária para mostrar seu verdadeiro rosto ao mundo. Olhando para trás, percebo que aquela noite no restaurante foi um divisor de águas para todos nós. Não apenas para mim, mas para Marcos, Camila, Sandra e Roberto. Às vezes é preciso um terremoto para abalar os alicerces e permitir que algo novo seja construído no lugar. A verdadeira riqueza, aprendi ao longo desses anos, não está na conta bancária, nas propriedades ou nos carros de luxo. Está na liberdade de ser exatamente quem você é, sem máscaras, sem fingimentos, sem a necessidade constante de impressionar os outros. Está na paz que você sente quando deita a cabeça no travesseiro à noite, sabendo que viveu de acordo com seus valores. Hoje, enquanto minha neta cresce num mundo muito diferente daquele em que criei Marcos, espero poder ensinar a ela a mesma lição que me levou uma vida inteira para aprender. Que nosso valor nunca está no que possuímos, mas em quem somos. Que a verdadeira riqueza não é algo que se exibe, mas algo que se vive silenciosamente, consistentemente, autenticamente. Marcos me perguntou recentemente se eu me arrependia de ter feito aquele teste, de ter fingido ser pobre naquela noite. Respondi que não, porque aquela farsa revelou verdades que talvez nunca tivessem vindo à tona de outra forma. Revelou quem as pessoas realmente eram quando achavam que estavam lidando com alguém inferior. E mais importante, deu a todos nós a chance de crescer, de mudar, de nos tornarmos versões melhores de nós mesmos. Hoje durmo em paz, não como uma executiva de sucesso, não como uma mulher rica, mas simplesmente como Glória. Uma mulher que finalmente encontrou paz em ser exatamente quem é, sem desculpas, sem disfarces, sem segredos. E essa, descobri, é a maior riqueza de todas. E você? No meu lugar, o que teria feito? Teria revelado a verdade logo de cara ou também teria feito o teste? Escreva aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. É uma história com uma reviravolta emocionante que vai te deixar sem palavras. Até a próxima.